Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole não, já entra no site, reserva a sua, fica de minimal, igual a gente. Você não acha que isso hoje, esse contato humano, ele está sendo cada vez mais afastado por várias questões, até Sim. pelo trabalho virtual, pelos modelos. Você vê que os nossos jovens estão muito centrados neles mesmos, porque eles ficam isolados em mídias sociais, etc. Ao mesmo tempo que eu vejo que isso está acontecendo na nossa sociedade, eu vejo quanto que para a gente se adaptar a esse mundo tão nervoso, quanto mais a gente precisa estar junto, quer dizer, quanto mais a gente precisa de estar íntegro, de estar integrado, quero dizer, bem comunicado, olho no olho, o tato, pegar. Como lidar com isso, né? Como é que as empresas, como é que você vê... Eu sei que você está fazendo o seu esforço, mas como é que a sua empresa está trabalhando isso? Como é que nós trabalhamos? Nós começamos a trabalhar porque a gente sempre olha o World Economic Forum e as tendências de capital humano mundiais, sempre para frente, quando a gente vai definir estratégia. E na pandemia já se falava de mudanças de trabalho, modelos de trabalho, e se ia ser híbrido, então todo mundo vendendo instalações, indo embora, aquela confusão toda, né? Então nunca mais... Eu era diretora do IBP... Começou esse negócio, o próprio conselho começou. Gente, vamos fazer cadeira quente? Eu digo, aqui não vamos fazer cadeira quente por 2 motivos. Primeiro, porque a gente vai ter que voltar um dia a trabalhar e eu não vou fazer isso. Segundo, essas instalações são do IBP. Sim. Eu não estou alugando. O Instituto Brasileiro do Petróleo tinha comprado aquilo séculos antes. Aquelas instalações eram deles. Eu falei assim, gente, não tem motivo de eu fazer isso. Terceiro, está todo mundo fazendo isso, ninguém está alugando. Quem está saindo, né? Então, eu era dona. Então, tá bom, o IBP é dono. Então, sai e ganha o dinheiro. De quem? Se as pessoas estão todas saindo. Sim, péssimo momento para vender. E péssimo momento para vender também. Péssimo momento para vender, e nós, nessa época, estudávamos bastante e durante os estudos aqui que fazia no Brasil, claro que tinha os movimentos globais da KPMG também, mas não sei se vocês sabem, mas a única experiência que o mundo teve para trabalhar totalmente remoto foi em 1940, quando Chicago, por conta de um fog, ele decidiu, determinadas empresas, 5 empresas muito grandes no mercado, decidiram que nunca mais voltariam para o escritório. Então, saiu no New York Times que as nunca mais, nevermore office, aquelas coisas assim. E 3 anos depois, as empresas voltaram, porque o fog se diluiu, porque as considerações... Meu Deus, não sabia disso. Esse é o único estudo no mundo sobre trabalho remoto. É claro que tem modelos de trabalho remoto, de pesquisa, tem diversos modelos. Então, essa granularidade de modelos, ela hoje está um pouco confusa, né? A gente fica super lastreado por um link, por um news que sai, por uma informação que sai. Não, mas empresa tal, ela tá voltando. O outro falou isso, outro aquilo. E a empresa, mesmo no nível do conselho, olhando sobre o seu negócio, sobre os riscos do seu negócio, como ele pode ser modelado, como ele pode ser equilibrado. Na KPMG nós temos um modelo híbrido de trabalho, ele é um pouco flexível, porque tem áreas que podem ser um pouco mais flexível e áreas que não podem, né? E tem necessidades de trabalho que às vezes a gente não consegue, tem que ser presencial. Então os contratos são presenciais, e a gente transforma essa cultura dentro da explicação, dentro do dinamismo que é necessário, convencendo as pessoas, comunicando de uma forma mais objetiva. Eu tive uma reunião com os gerentes, mês passado eu passei viajando o Brasil inteiro falando com os gerentes, que é a moçada, que são os milênios, e eu falei para eles, olha, a gente sempre se debate sobre isso, porque os gerentes, que eles já são uns milênios mais para riba, eles acham que a geração de baixo, que são milênios também, já não são iguais. É muito engraçado isso, né? Eu falei assim, vocês já olharam sob a ótica de economia? O mundo nunca viu 33 conflitos mundiais ao mesmo tempo. Uma transformação, bipolaridade, geopolítica, tudo mudando. E aí nós decidimos todos trabalhar só dentro de casa. Então a gente
não compra mais nada, a gente não pega ônibus, a gente não pega táxi, a gente não compra carro. E o que vai acontecer com a transformação, com o crescimento do mundo? Nós vamos estagnar. Todos nós. E aí nós vamos reclamar que as empresas estão demitindo, sob a perspectiva de desenvolvimento. Então, olhem sobre uma ótica não só de benefício da empresa, porque parece que tudo é benefício da empresa, né? Não parece que é benefício do conjunto de pessoas que estão ali. Então, essa intenção de trabalhar só remoto ou só presencial, ela não traz um equilíbrio, né? Qual é o modelo que atende tanto no híbrido quanto um pedaço é presencial, outro pedaço é remoto? E o que pode equilibrar? Isso é como nós estudamos e nós explicamos, nós comunicamos a nossa geração de milênios, nós trazemos sobre essa perspectiva para que eles possam nos amparar. O que nós não aceitamos, pelo menos assim, que é do meu estilo também, um pouco, né, um pouco da minha personalidade, é que as pessoas burlem aquilo que a gente está querendo fazer. Outro dia eu me deparei com atestado home office. Aí eu falei assim, gente, o que é isso, né? Aí fui falar com o médico, porque nós temos atestado médico home office? Estava escrito home office. E aí eu falei, aí fui falar com o médico, que nós temos uma área de gestão de saúde, voltada totalmente para a saúde mental. E eu falei, olha, eu assim, demorei a entrar nessa área de pessoas, né? Mas eu aprendi aqui, porque no ocupacional a pessoa está apta ou não está apta. Ai, não, mas a pessoa pode ter ela pode estar apta, mas para trabalhar de casa porque é contagioso. Eu falei, não, a pessoa não está apta. A pessoa não está apta nem para trabalhar dentro de casa, porque se for contagioso, ela tem que ficar num cantinho, embaixo da coberta, tomando os remédios para ela sarar, para ela não contaminar a família inteira, para que a família continue fazendo as coisas que precisa fazer, estudar, trabalhar, se divertir, qualquer coisa que seja. Então, ela não está apta sobre a ótica de trabalho. Então, a gente também nessa cadência acaba tentando transformar as coisas para mudar de uma forma que pode ser vista como uma quebra de paradigma, mas não necessariamente favorável. Entendi agora o que você falou. A pessoa só estava apta para trabalhar de casa. No home office, entendi. E o médico estava dizendo, tá bom, ela só está apta. Você falou, não, ela está doente. Escreveu. Claro. Eu falei assim, eu não consigo entrar aqui, e a minha área de atuação, né, de seguros, inclusive seguro-saúde, eu falei assim, eu já procurei aqui no hall da ANS algum CID relacionado a home office. Então, essas coisas, nós conversamos com as pessoas que fazem isso e nós perguntamos a ela, você entende que você precisa se cuidar para você estar bem? Para não deixar que aquilo se transforme em algo que não está entendido do outro lado e que vai na linha da esperteza. Bom, então agora nós vamos criar um novo... Eu falei, os médicos concordam com esse novo CID, né? Vocês vão ter que convencer a Agência Nacional de Saúde. Eu acho que essa coisa do híbrido, sabe? A gente foi naquele evento lá de Nova York, lá do WCD, há 2 anos atrás, foi bem legal. E eu não esqueço de uma palestra que a gente assistiu de uma mulher que chegou e falou assim, olha, na minha empresa, ele era dessa parte de RH, provavelmente, tá? Não me lembro muito bem. Ela falou assim, na minha empresa, assim, nós estamos fazendo trabalho híbrido, sim. Mas a gente tem um lema que é o seguinte, o escritório não é para você trabalhar. Sim. Como assim o escritório não é para você trabalhar? Não quer trabalhar, vai trabalhar em casa. O escritório é para você encontrar, fazer projetos juntos, discutir coisas que você precisa criar, inovar. Culturalmente, você ter os eventos onde você vai integrar pessoas novas que estão chegando na empresa para que elas possam entender onde é que elas estão. Um onboarding. Se você tem que trabalhar, fica em casa, trabalha na sua casa ali. Você vai. Porque trabalho, ela está entendendo, o trabalho é aquela coisa isolada. Faz sentido, né? Porque quando algumas empresas começaram a fazer o híbrido e dizer assim, não, aqui a gente vai trabalhar terça, quarta e quinta, o que acontecia é que isso não fazia sentido naquela coisa do trabalho, porque você chegava lá, trabalhava isolada e fazia videoconferência com o cara que estava... Sim. Não. Isso não era permitido nem antes da pandemia. Se você tinha um time que estava se comunicando do computador ao computador, para, baixa aqui, ó, e fala alguma coisa aqui. Eu gosto de trazer que o contexto ele importa muito. Isso. E na pandemia, especificamente, a gente desconsiderou os contextos, as especificidades. Agora é o trabalho remoto, mas as pessoas não olhavam siderurgia, indústrias automobilísticas,
minério, óleo e gás. Que foram trabalhar. Gente, não, todo não mundo tinha foi. como não trabalhar. Hospitais. Sim, como? Então, as pessoas, o discurso ele era muito bonito para quem trabalha com tecnologia, no escritório, Sim. sabe? Ele é lindo. E defender essa tese por essa ótica, ela é maravilhosa. Agora, 70% das empresas hoje, ou mais, são pequenas e médias empresas. Comércio, varejo, loja, shopping. Você tirou essas pessoas da subsistência, da produção Exatamente. ali, do trabalho, e a indústria continuou. Eu tinha amigos que trabalhavam na Fiat, na Mannesmann, na Votorantim, e falou, cara, não mudou nada. A gente continuou indo trabalhar Todos normalmente, foram trabalhar, sim. todos os dias. E quando a gente ia para esse mundo mais de tecnologia, a discussão parecia que era a única forma de trabalho existente. Como é que vocês veem, então, empresas tecnológicas como a Tesla, a Amazon, que estão dizendo o seguinte, não, é todo mundo no trabalho e pronto, acaba com esse negócio de híbrido. E isso é interessante porque o contexto ali, isso é cultural. Você vai contar como a sua organização vai funcionar e você vai atrair ou repelir pessoas que se adaptam àquela cultura. Isso. E tem gente que não vai se adaptar. Não vai se falar, adaptar. eu não quero fazer parte desse tipo de organização e tá tudo bem. Eu acho que, assim, eu, como empresa que eu trabalho, eu não posso julgar, né, sem entender os fatos, mas eu acho que talvez precise de uma transparência. Como que aquela decisão foi julgada? Como ele colocou, né, 70% precisava trabalhar, senão você acabava com a subsistência humana. Então, isso tem que ser analisado dentro de blocos da empresa. Por que qual é o bloco que precisa? Na empresa que eu trabalho, na KPMG, o nosso modelo é híbrido, majoritariamente no cliente, porque nós somos prestadores verdade. de serviço, claro. Não vem para cá para você ficar aqui, claro. Sabe? Se é no cliente, porque se você for fazer um trabalho de consultoria e de auditoria, como é que você vai atender claro. Por uma tela? E todos nós sabemos, esse tipo de trabalho, ele merece as circunstâncias de local, merece a circunstância de como que a equipe está trabalhando, uma série de considerações que o auditor leva em consideração. Então, esse é o modelo, né? Então, quando você está atendendo seus projetos, que você esteja Sim. à frente dentro daquele relacionamento e dentro daquelas circunstâncias de equipe que precisam ser feitas. Nós desenvolvemos ambientes para treinamento. Os treinamentos, eles viraram só virtuais. Agora, eles também estão se tornando híbridos por uma solicitação dos próprios jovens que entendem que é uma maneira mais fácil de estudar. Então, de aprender. Nós estamos experimentando. Então, eu acho que a gente está chegando a conclusões, determinadas empresas estão chegando a conclusões, assim, muito sim ou não. Isso. Esquecendo que isso vai ser um exercício de uma década. Sim. É um exercício, né? E que você vai experimentar, que você vai eventualmente não acertar, mas que você vai tirar uma lição aprendida daquele exercício e que você tem que ter essa comunicação justa com os seus profissionais, porque quem é que não quer o progresso de si mesmo, né? O que me espanta, eu vejo dessa forma. O que me espantou nisso tudo é que empresas tradicionais, realmente, logo que puderam, começaram a obrigar as pessoas a virem, porque existia sempre a suspeição de que aquelas pessoas que estavam lá não estavam fazendo o trabalho, embora isso não tivesse comprovação, né, nos dados ou nos indicadores da empresa, de que aquelas pessoas não estavam trabalhando como deveriam. Então, mesmo sem comprovação, existia a suspeição da alta gerência ou do próprio conselho de que a empresa não estava fazendo o trabalho como deveria, e isso poderia ter consequências dali adiante. Empresas mais tradicionais. O que me espantou nisso foi que empresas não tradicionais começaram também a buscar o retorno. Hoje tem estudos, né, que mostram a questão de performance, engajamento, e são níveis. Quando a gente fala o nosso nível executivo, gestores, é muito mais fácil o nosso tipo de trabalho e entrega, até de maturidade para lidar com isso. Hoje, um jovem que está começando, estagiário, analista, até especialista, sim, ele tem toda uma questão da contribuição social, da entrega, da velocidade. Como é que você vai desenvolver? Como é que as sucessões serão feitas? Né? E é mais complexo. Lento. E tem outras habilidades que estão sendo perdidas. Então, tem-se uma preocupação de ter um vale de lideranças no futuro, porque eles não têm os conflitos, as trocas. Não assiste os conflitos, não participa das reuniões, não sabe como é que
como é que a Luciane vai responder a uma determinada coisa, o tom não sabe. A forma, isso tudo importa. E aí não entende também a cultura da empresa. Ó, não, neste caso, a gente responde assim. Isso. Aqui a gente trabalha desse jeito. Sim. Aqui a gente aceita isso, aqui a gente não aceita aquilo. Nós estudamos, nós olhamos os dados. Então, por exemplo, vocês dois falaram de dados. Os dados de saúde mental para as pessoas que trabalham sozinhas são assustadores. São assustadores. As pessoas sofrem de solidão mesmo. Elas tomam remédio para dormir, elas tomam remédio para se engajar. Então, claro que eu não tenho dados nominais, né? Nós não podemos ter dentro da área de capital humano, mas os dados, a representatividade, a gente faz um link, faz um link, né? E essa pessoa está trabalhando mais sozinha, ela está trabalhando. Como é que nós vamos ajudar para que ela está sendo realmente cuidada, ela está sendo observada, as promoções delas estão sendo tão equiparadas às demais. Então, a gente vai explicando para as pessoas de uma maneira inteligente, que a pessoa possa entender e falar assim, olha, nós estamos cuidando de você. Isso aqui não é um movimento para como imposição, mas para que você também possa perceber que o seu relacionamento, que o olho no olho, que a explicação, que aquilo que você observou, que o famoso, na área de capital humano é o walk the talk, né? Então, ao mesmo tempo que a geração pede que os executivos sejam mais resilientes, sejam mais experientes no sentido de ter empatia e de ter adaptabilidade, sim, a recíproca é verdadeira. Então, você tem que também, ao pedir isto, você também tem que entender que você precisa receber o resultado dessa perspectiva dos executivos para que você, então, possa alcançar uma conclusão. E esse movimento pandêmico todo foi de grande intensidade para nós que trabalhamos nessa área de capital humano, né? Então, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas ainda em continuidade a isso, eu brinco que assim, eu sou muito afortunada, eu também lidero um instituto que é a WCD, que nós temos o prazer de trabalhar juntas, pelo qual eu agradeço a Cris, porque ela é uma conselheira independente, então eu sempre brinco com ela, eu falo, olha, vocês tem que me pedir tudo, porque eu sou paga dentro da minha função, e vocês trabalham aqui com coração, com dinamismo, com o amparo nessa diversidade, né? Então, muito obrigada publicamente. A gente, quando briga, a gente briga escondido, quando a gente agradece a público. Né? Então, muito obrigada publicamente. Uma aula de gestão aqui, ó. Para que a gente para trabalhar para o coletivo, que é a diversidade para conselho, né? Para que a liderança feminina possa se propagar mais, para que a gente possa demonstrar o quanto de capital humano experiente tem dentro desse grupo que nós gerenciamos, né, que nós administramos, que Sim. nós lideramos, por que não? Mas com o intuito onde as coaches, as pessoas que estão ali naquele grupo, estão sempre no objetivo de qualquer ação trabalhar para o coletivo. Esse talvez seja o que mais me embala na minha jornada profissional, mas na minha vida pessoal também, que assim, é o coletivo, né? O quanto... Eu me lembro quando eu era gerente, os sócios às vezes reclamavam de mim e falavam assim, pô, mas você é justiceira, né? Eu tô fazendo um motim aqui só para o seu time. E eu olhava sempre para o coletivo e falava assim, olha, se atendeu 50% mais um, beleza. Agora, enquanto a maioria não tiver atendida, não vai dar. Então, esse trabalhar para o coletivo, eu brinco, eu falo assim, eu aprendo qualquer coisa. Se quiser que eu faça a máquina, se quer que eu costure, se quer que eu toque algum instrumento musical. E se isso for trabalhar para o coletivo, e se isso for trazer um dinamismo que me retroalimenta na perspectiva de desenvolvimento do outro, para mim está valendo, porque eu recebi muito esse desenvolvimento na minha carreira. Eu tenho uma jornada, as pessoas que me trouxeram até aqui. Isso não foi feito sozinho, claro, tem mérito seu, mas tem mérito de muita gente. Então, trazer essa perspectiva para que eu posso ajudar, onde é que eu trabalho dessa forma, seja no nível de conselho, seja no executivo, em qualquer um dos dois ambientes, o que me motiva é essa perspectiva do desenvolvimento do ser humano de qualquer ótica, né? Agora, recentemente, eu também pedi para um executivo para ele me inserir num comitê de financeiro de um hospital, pro bono, obviamente, para quê? Para que eu possa
possa ajudar o hospital com os meus capabilities de risco, de auditoria, de capital humano, de investimento, seja lá do que for. Falei assim, olha, eu fui lá no conselho e falei assim, eu estou à disposição. Por quê? Porque isso vai me trazer um aprendizado, isso vai me trazer perspectiva de vida, isso vai trazer um olhar diferenciado num segmento que para mim é muito nobre, a área de saúde, na perspectiva do ser humano. Esse é um pouquinho do que eu gosto de fazer. E eu adoro. Para a gente encerrar, qual a mensagem você deixaria para os jovens, para os empreendedores, o conselho assim, do maior aprendizado e o que eles poderiam olhar daqui para frente? Qual seria essa mensagem que você colocaria no outdoor e falar, pessoal, olhem para isso? Eu tenho tido uma dificuldade grande dentro da marca para descrever um feedback, né? Porque com essas circunstâncias todas que nós discutimos hoje, às vezes o feedback ele não é bem compreendido, ele não é bem entendido. Então, dentro da linha recíproca de quem está dando e de quem está recebendo, para que as pessoas possam ver o feedback na sua vida profissional como uma maneira de você olhar aquilo que você pode se diferenciar, aquilo que você pode progredir, e não necessariamente que um feedback ele te desmotive a fazer alguma coisa, que você se esconda porque você ainda não está maduro naquele momento, porque é uma jornada, uma pessoa, uma carreira profissional, seja na mesma empresa, seja em diversas empresas, não importa, ele é uma jornada muito grande. Então olhem feedbacks, tragam uma empatia nessa discussão, mas olhem o feedback também como uma forma de você motivar e dizer assim, e por que não? Né? Então eu colocaria isso porque eu descrevi aqui que as maiores dificuldades que eu tive foram justamente por circunstâncias que eu não conseguia ultrapassar por falta de uma credencial. E é possível você alcançar, né? Requer disciplina, requer empenho, requer empatia, requer tudo isso que a gente está falando. Mas para que o feedback não seja olhado como, olha, dentro da minha jornada, o que me importou que este não foi o melhor momento da minha jornada. Então, quando eu fui para a Inglaterra, foi um momento mais difícil. Eu tinha altíssima performance e a minha performance, na primeira vez, eu recebi uma performance lá embaixinho. E assim, eu falei, não, mas eu não sou isso, eu tenho que ser diferente disso. Então, para que as pessoas não vejam isso com desânimo, que vejam com a perspectiva que o feedback apropriado, ele pode te impulsionar a ser melhor. E não é melhor profissionalmente, é melhor como pessoa, né? Porque o que eu quero é que os meus filhos olhem e falem assim, minha mãe exercitou isso que ela está falando? Eu reconheço, minha família me reconhece por isso, os meus amigos me reconhecem por isso. A empresa é uma jornada também, mas eu sou reconhecida por isso que eu faço, as minhas ações falam isso, né? Então, eu acho que essa é a responsabilidade do nível executivo, no nível de conselho, realmente, através do walk the talk, fazer com que aquilo que você quer se representar seja exercitado. E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo não, mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo. Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups.